Mais uma vez, saudar a todos. É muito bom podermos estar juntos. Os que não víamos há mais tempo, e creio que dos que não víamos há mais tempo, que ainda não tínhamos estado juntos depois desta pandemia, está o irmão Manuel Augusto, a irmã Bibiana, Rui e Dite. Os outros já nos tínhamos encontrado. Mas é muito bom, amados. Muito bom e muito abençoador podermos estar juntos. Ainda não estamos todos quanto gostaríamos que já pudéssemos estar todos, mas ainda não é possível. Mas a todos nós saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo neste dia. Queremos continuar a pedir aos irmãos para irem agindo de acordo com as orientações que temos nesta situação ainda em que necessitamos de ter muitos cuidados. Obviamente percebemos que a situação ainda não é fácil e, portanto, precisamos continuar a ter os nossos cuidados no que diz respeito ao afastamento físico, também no que diz respeito a algum cuidado com os contactos físicos. Então, vamos manter essas recomendações também, sempre seguindo as orientações que os nossos interlocutores nos vão dando, agradecendo também a ajuda e a colaboração de todos os irmãos. É muito bom podemos também, assim, dessa forma, estarmos juntos. Mas queríamos muito pedir aos irmãos que, apesar de começarmos a ter alguma normalidade em estar juntos, de facto ainda que tem que ser uma normalidade com estas distâncias e com estes cuidados, e por isso isto ainda nos impede de termos o contacto e as oportunidades que gostaríamos de ter. Vou pedir aos irmãos que não tiveram no domingo ou que não tiveram a oportunidade de levar o boletim. No último banco, à saída, têm boletins, podem depois levar um para só acompanhar algumas informações da vida da Igreja. Só relembrar que esta quarta-feira demos mais um passo no sentido de vir alguma normalidade. Então o passo foi o de podermos voltar a ter os cultos de quartas-feiras, e foi muito bom podermos estar juntos. E então queria incentivar os irmãos que podem aproveitar esta oportunidade à quarta-feira. Vamos então continuar os nossos cultos de quarta-feira. Vamos também, por favor, continuar a cuidar-nos uns aos outros em oração. Não podemos de forma alguma descuidar-nos e deixar de o fazer, porque essa é obviamente uma marca da nossa identidade enquanto igreja. Então vamos fazê-lo, também lembrando os nossos queridos irmãos que estão mais isolados e mais fragilizados, e falando nisso, também lembrar os nossos irmãos que estão doentes, para além de fragilizados, alguns passam também por situações difíceis de saúde. É bom termos o irmão Carlos já, depois de ter levado uma facada nas costas, literalmente, não é? Mas a cirurgia correu bem e, pela graça de Deus, está aqui connosco, e nós ficamos felizes também porque o Senhor também o acompanhou nesta situação, e agora é mais um período de recuperação que esperamos que desta vez seja definitivo, não é? Sem mais surpresas, mas ficamos gratos pelo esse cuidado. Também continuar a orar pela vida do pastor António Silva, da irmã Helena Silveira, e portanto, por todas estas situações que obviamente nós precisamos muito nos cuidar em oração, e queremos o fazer. Então vamos lembrar estes nossos queridos irmãos, porque é, como eu lembrava, parte da nossa identidade e da nossa experiência viva de igreja, de corpo de Cristo. E vamos fazer exatamente isso, e vamos ficar de pé, e vou pedir que possamos nesta hora também dirigir os nossos corações para o Pai e pedir que Ele nos realmente abençoe e dirija nesta oportunidade, e agradecemos muito esta oportunidade. Eu vou pedir ao irmão Rui, por favor, para nos dirigir em oração nesta hora. Vamos à presença do Senhor em oração. Santo Deus, Filho e Pai, omnipotente, tu que és Deus, triuno, Deus santo, só a ti, Senhor, queremos dar as graças, louvores, Senhor, pelo privilégio que dás a cada um de nós, de podermos venir aqui, Pai Santo, apesar, Pai Santo, de algumas limitações, mas que nos dás a graça de nos podermos ver, que nos dás a graça, Pai Santo, de louvar, que nos dás a graça de poder estudar a tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, ajuda-nos a ser cada vez mais santos para ti, Pai, e que o Deus Espírito esteja presente aqui no nosso meio, presente no nosso louvor e na nossa adoração. Ó bom Deus, ser com o pastor e com todo o trabalho que ele fez, seja da tua honra e tua glória somente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos continuar
em adoração, com entusiasmo. Eu sei que agora cantar com máscaras é mais difícil, mas vamos fazer um esforço e vamos com alegria juntar as nossas vozes. O Grupo Louvor vai nos dirigir e então vamos, por favor, usar este tempo para celebrarmos também o nosso Deus. Bom dia. Bom dia. Ah, que bom. Hoje temos um belo dia de sol com muito calor, mas agradecemos na mesma a Deus o muito calor, mesmo que ele às vezes atrapalhe um bocadinho e com estas máscaras, mas glória a Deus pelo dia que nos está a dar. Nós vamos iniciar o nosso período de louvor fazendo a leitura no Salmo 108, versículos de 1 a 5. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos todos repetir o último versículo. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos cantar ao nosso Deus e vamos começar com o coro Entrarei na presença do Senhor. Com o quê? Gratidão. Com gratidão. Cantamos. As letras dos nossos coros têm sempre um significado profundo e temos que estar a sentir aquilo que estamos a cantar. É fundamental que isso aconteça em nós. E quem esteve a cantar este coro sentiu de facto que estava a cantar de coração. Ele faz. Estou com os meninos na escola com medo de pôr o dedo no ar. Não vou questionar ninguém. Vamos com calma. Pronto. Então vamos continuar. E vamos cantar o coro Bendirei ao Senhor. Bem
E nós temos várias formas de adorar a Deus, e uma delas é no ato que vamos ter a seguir, que é na entrega dos nossos dízimos e ofertas. Vamos agradecer a Deus por estas ofertas entregues. Eu pedi ao Orlando, por favor, que nos fizesse esta oração. Nosso pastor agora vai dirigir-nos na ceia. Há pouco saudava a todos, mas agora tenho dois problemas. O primeiro é que os irmãos estão mascarados e, portanto, há grandes probabilidades de eu não conseguir identificar alguém. O outro problema é que, quando olho para a galeria, porque agora normalmente também temos irmãos na galeria, eu não consigo ver porque ali a barreira tapa-me. E, portanto, temos a Débora, não é? É Débora, está lá, não é? Débora, obrigado por teres vindo. Levas um beijinho para a Igreja de Sete Rios e a nossa gratidão por podermos ter sido abençoados ao longo deste tempo com a EBD, está bem? Podes saber isso? E ao lado da Débora, Raquel, consegui identificar a Raquel, mas a Raquel tem alguém ao lado que eu não consigo mesmo de forma alguma identificar. Ok.
identificado já todos os que não tinha identificado. E, amados, é tão bom identificar-nos, acima de tudo, em Cristo. Se houve momentos difíceis durante esta pandemia, um deles, e obviamente quando pensamos em comunhão, pensamos na abrangência do que significa ter comunhão, uma das grandes dificuldades e batalhas foi não termos podido desfrutar desta comunhão à mesa com Cristo. E de facto, esse prejuízo nós o reconhecemos, e poder hoje, apesar das circunstâncias e das necessidades de alguns cuidados para o fazermos, é tão bom podermos novamente sentar à mesa com Cristo, a convite de Cristo. E antes mesmo de nos acercarmos da mesa, eu queria só pedir aos irmãos, por favor, que nesta circunstância temos que ter alguns cuidados. Então, vamos celebrar com uma metodologia um pouco diferente. Os nossos irmãos diáconos vão servir os elementos, mas vão entregar nas vossas mãos. Portanto, eu peço que estendam a vossa mão para o diácono poder colocar o pão, e o irmão diácono o outro irmão vai entregar o copo, o cálice. Por favor, pegam da parte de baixo, enquanto o irmão diácono toca com a parte de cima, para, obviamente, não termos contacto físico. E, por favor, no fim, podem colocar o cálice, portanto, nessa prateleirazinha que tem em frente no vosso banco. Não vamos recolher os cálices, depois, mais tarde, o faremos e depois procederemos à sua lavagem. Mas então, por favor, vai ser... E os elementos vão ser entregues simultaneamente, ao contrário do que costumamos fazer, para também aligeirar e tornar mais fácil este momento. Então, e agradecendo os cuidados que os nossos irmãos diáconos, quer na preparação, quer na distribuição, tiveram, este é, de facto, um momento que nós queremos muito celebrar. E, como sempre, como igreja e na experiência que temos, o convite é para que todos aqueles que, tendo aceito Cristo como o seu Salvador e tendo dado testemunho nas águas do batismo, possam realmente se juntar nesta celebração, tomando à mesa com Cristo o pão e o vinho. E eu queria começar por lembrar o texto que registra este convite e este momento. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até àquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E enquanto lembrava este texto, lembrava que aquele foi também um momento muito marcante para o Senhor Jesus Cristo, exatamente por estas palavras que estão aqui registadas. É porque aquele também era o último momento em que o Senhor Jesus ia ter aquele tipo de intimidade, aquele modelo de intimidade com os seus discípulos. E, obviamente, percebemos que esse também era um momento de sofrimento, não só por que estava para acontecer, mas, acima de tudo, porque o Senhor Jesus ia deixar de poder ter esta intimidade como no modelo que tinha com os discípulos, e que está tão bem representado à mesa. E, portanto, essa interrupção nesse modelo de comunhão, obviamente, causa também um sentimento no coração do Senhor Jesus Cristo e, obviamente, no coração dos discípulos. Creio que uma forma de podermos ter compreendido um pouco isso foi esta interrupção que vivemos nesta experiência de comunhão à mesa. E, por isso, poder voltar a ouvir este convite do Senhor Jesus Cristo e podermos nos acercarmos da mesa e lembrarmos o amor extraordinário do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. O facto de podermos estar nesta condição perante Ele ser resultado da sua entrega, do sangue vertido que nos trouxe perdão e redenção, são motivos mais do que excelentes para o podermos fazer com todo o entusiasmo. Só mais uma recomendação, por favor.
só por uma questão também de prevenção, porque os irmãos, como é óbvio, vão ter que tirar a máscara, não é? Porque à partida não conseguem tomar os elementos com a máscara, não é? Por favor, façam-no sem tocar, as recomendações de não tocar na frente da máscara, tentem tirar pelo elástico e depois voltar a recolocar, está bem? Mas, por favor, não se esqueçam de tirar a máscara, porque senão podem ter mau resultado e não vai funcionar. Eu vou pedir aos irmãos diáconos, por favor, que venham para podermos então proceder à distribuição dos elementos. Pai querido, nós estamos mais uma vez na Tua presença e a alegria de podermos estar juntos, de podermos estar juntos à mesa, de podermos estar juntos a lembrar o Teu amor que manifestaste por nós, pelo Teu Filho Jesus Cristo, é algo que toca e transforma os nossos corações. E Pai, nós queremos pedir que a ação única do Teu Santo Espírito possa nesta hora agir nas nossas vidas e mais do que um pouco de pão e um pouco de vinho que vamos tomar, este possa ser o momento em que, de uma forma única, juntos como Tua Igreja, celebramos o Teu maravilhoso amor. O amor que foi manifesto pela entrega do Teu Filho Jesus Cristo no nosso lugar, naquela cruz. Um amor que incluiu a entrega do Seu próprio corpo, que nós queremos celebrar também enquanto tomamos o pão. Um amor que se manifestou num ato perdoador e redentor, através do sangue vertido que, simbolicamente, nós vamos lembrar tomando este cálice. Mais do que tomar estes elementos, nós te pedimos que Tu possas realmente agir em nós e nós queremos e desejamos muito que este possa ser um momento de profunda intimidade, uns com os outros aqui, mas acima de tudo contigo, até àquele dia em que, tal como o Senhor Jesus Cristo o anunciou e nós desejamos, um dia celebraremos este momento na Tua presença e ansiamos muito por esse dia. Até lá, Pai, faz essa obra nas nossas vidas e que em todas as coisas Tu sejas honrado e glorificado. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Venham
os elementos, só lembrar os irmãos que estão na galeria que está lá uma bandeja, e eu pedi aos irmãos, por favor, que se sirvam do pão e do cálice, e que dessa forma também se possam juntar neste momento. Estranho, não é? É estranho podermos fazer desta forma, mas o mais importante, de facto, é o que vamos fazer de seguida. E o que vamos fazer de seguida é, de facto, lembrar, através do pão que vamos tomar, o que ele representa para nós. Ele é um memorial, como memorial que é, lembra-nos de algo muito importante. E lembra-nos que um dia naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo se entregou e morreu por cada um de nós. Isso implicou um sacrifício, uma entrega do seu corpo. E vamos fazê-lo, vamos lembrá-lo, vamos celebrá-lo através deste pão. Participemos do pão. Um sacrifício sem perdão seria inútil. E para perdão foi necessário um sangue vertido. E por isso, ao tomarmos este cálice, vamos lembrar, celebrar que nos encontramos num novo momento, o momento da nova aliança, o momento da profunda intimidade com o Pai. E não há símbolo mais extraordinário dessa intimidade do que o pão que acabamos de tomar e deste vinho que vamos tomar agora, porque ele lembra a restauração, o ato restaurador que o Senhor Jesus operou nas nossas vidas. Vamos celebrar isso até àquele dia. Vamos tomar o cálice. Amados, que o Senhor seja honrado e glorificado para todo o sempre e nas nossas vidas. Amém? Obrigado, irmãos. Por favor, deixem então os cálices aí nas mesas, depois vamos levantar. Eu pedir ao irmão César que pudesse vir. Eu quero desde já agradecer a disponibilidade. Eu até me descuido, pastor César, não é? Mas isto, às vezes a amizade e a proximidade até. O nosso querido César vai ser hoje o porta-voz da parte do Senhor para nós, pela palavra. Eu queria pedir que venhas para orar por ti. E entregar a tua vida com gratidão ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer muito, porque o teu amor por nós é sublime. Nós acabámos de celebrar tomando o cálice, tomando o pão que lembra o teu amor através do teu Filho Jesus Cristo. Mas o teu amor manifesta-se de tantas formas e tão práticas, e hoje vamos mais uma vez ser expostos a essa manifestação do teu amor através da tua palavra. E eu peço-te, Pai querido, que o teu Santo Espírito use o teu servo César e que ele seja porta-voz da tua palavra para nós hoje e que tu sejas honrado nas nossas vidas através da tua palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que com gratidão oramos. Amém. Amém.
Não estamos habituados a isto, não é? Então, bom dia a todos. É um privilégio estar com vocês. A visão daqui é diferente, não é? Vão poder ver os vossos rostos. Como os irmãos já podem ver, o que está aí escrito, não é? E o tema que eu trago hoje, que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo, na nossa perspectiva humana é um tema que nos diz muito, porque enquanto humanos, enquanto seres humanos, perder alguma coisa ou alguém não é uma coisa com a qual nós lidemos muito bem, não é? São momentos dolorosos, são momentos difíceis e por vezes não encontramos significado para as perdas que nós temos na nossa vida. E a verdade é que nestes tempos em que nós estamos a viver, temos perdido muito. Não sei quanto aos irmãos, mas acho que temos perdido muito. Perdemos, acima de tudo, a nossa proximidade, a intimidade que tínhamos uns com os outros, não é? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não poder olhar o rosto de cada pessoa, não é a mesma coisa não podermos abraçar, não é a mesma coisa não podermos estar ao lado de. Outros perderam a saúde durante este tempo, ficaram doentes. Outros perderam dinheiro, negócios, perderam os recursos que tinham. Outros perderam a vida. Outros perderam familiares. E muitas das vezes nós, mesmo enquanto filhos de Deus, temos dificuldade em encaixar isto na nossa vida. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu já me perguntei muitas das vezes porquê, Deus, porque é que isto acontece, porque é que tu permitiste isto, porque é que... E eu gostava hoje de refletir um pouquinho sobre isto, está bem? Algumas questões, algumas perguntas, algumas respostas, se calhar pensarmos nisto um bocadinho juntos, está bem? Nós vamos ler no livro de Ruth, vamos ler os primeiros 5 versículos, no livro de Ruth. Eu não trago nada ali escrito, porque eu gosto de ver os irmãos a folhear a Bíblia, está bem? Cada um com a sua Bíblia, com a sua tradução, com o seu telemóvel, o seu tablet, não importa. Ruth, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Já todos encontraram? Eu sei que os irmãos têm máscara, mas se vos apetecer dizer amém ou sim, estejam à vontade, está bem? Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui. Quando nós lemos estes primeiros 5 versículos, temos aqui um quadro que eu acho que nenhum de nós gostaria de ter, certo? Estamos a falar de perdas significativas na vida de alguém, na vida desta mulher. Perdas que abalam a estrutura de qualquer pessoa. Estamos a falar de perdas de coisas que neste caso para Noemi eram mais próximas. E vamos ver que as perdas, se calhar, são mais profundas do que aquilo que nós lemos só, porque nós muitas vezes focamos só nas grandes perdas. E as perdas que nós sofremos muitas das vezes, as grandes, nós podemos contá-las, mas as outras nós muitas das vezes negligenciamos, não damos importância, porque achamos que não é. E vão-se acumulando na nossa vida. E muitas das vezes há um dia em que nós não percebemos porque é que chegámos a determinados pontos ou porque é que estamos como estamos. Porque muitas das vezes vamos acumulando e acumulando coisas na nossa vida. E perdas que muitas das vezes são mais importantes do que aquilo que nós achamos que elas são. Então nós vemos e olhamos para este quadro, temos uma mulher que
Em primeiro lugar, e antes de perder o marido e os filhos, ela perde mais coisas. Ela perde a estabilidade que tinha, porque nós vemos que ela tinha recursos e teve que sair da sua terra, porque na sua terra deixou de haver recursos. Portanto, seria o mesmo que nós agora deixarmos de ter aqui trabalho, e termos que ir para o outro lado, refazer a nossa vida num outro lado, no meio de um povo estranho, longe da família. Isto acontece muito, por exemplo, com os estudantes, não é? Quando eles têm que estudar para uma universidade longe da sua casa, não é? Estão longe da família, estão a lutar pelo seu curso, pela sua vida, não é? Isto acontece muito. Acontece muito quando se imigra, quando as coisas estão mal e o pai imigra para um outro país para ganhar sustento, para conseguir sustentar a família fica cá. Ela sentiu isso, ela perdeu isso. Os amigos, os outros familiares, ela ficou longe disso. Os recursos que ela tinha, ela ficou longe disso também. Foi para um povo estranho, para uma terra estranha. E se calhar, isto aqui sou eu agora a pensar, ela se calhar pensou, vamos ficar ali 1, 2 anos, as coisas mudam na nossa terra e nós voltamos outra vez. Mas nós vemos que ela ficou pelo menos uns 10 anos. Isto também é uma perda. Muitas das vezes é a perda da expectativa, daquilo que nós colocamos. Eu vou ficar 1 ano ou 2 e quando demos conta ficamos. E vou ver a família, e vou ver os amigos, e depois não vamos e não vemos, porque, entretanto, isto também são perdas na nossa vida. Todos nós sabemos o que é sofrer uma perda, certo? Sim, de uma forma ou de outra, daquilo que eu já falei, todos sabemos o que é sofrer uma perda. Quando eu fui ver ao dicionário o que é que significava perda, tem aqui algumas coisas interessantes. Começa por dizer que é uma carência ou privação do que se possuía. Deixamos de ter acesso a. Certo? No caso de Noemi, ela deixou de ter acesso a quê? Deixou de ter acesso aos recursos que tinha para o seu dia-a-dia, deixou de ter acesso aos familiares que deixou na sua terra. Mais tarde deixou de ter acesso à comunhão com o seu marido, com os seus filhos, porque eles morreram. Significa dano ou prejuízo. Na verdade é isto que a perda faz. A perda causa dano em nós, causa prejuízo. Nós ficamos, vou usar esta expressão, eu não gosto muito, mas ficamos mais pobres com estas perdas. Ficamos empobrecidos, certo? Ficamos empobrecidos. Não conseguir o que se deseja ou ama. Isto aqui é interessante. Porque nós normalmente relacionamos as perdas a alguma coisa que nós já temos, certo? Ok? Mas muitas das vezes perdemos o que não temos. E agora é que a gente complicou isto, não é? Perdemos o que não temos porque não temos fisicamente, não temos de uma forma palpável, mas temos na nossa esperança, na nossa perspectiva, temos no nosso desejo, no nosso coração. Vou dar um exemplo disto. Já aqui alguém, os irmãos, alguns vão ter que recuar muito tempo para trás, está bem? Os mais novos, se calhar, nem tanto. Já aqui alguém teve um amor não correspondido? Sim ou não? Ninguém teve. Nos tempos de juventude, aquela irmã diz que sim. Pronto, os outros ninguém namorou, ninguém teve namoricos, nem nada. Pronto. Porquê é que dói tanto? Se nós não chegámos a namorar com aquela pessoa, não chegámos a ter um namoro com aquela pessoa, porquê é que dói tanto? Já se perguntaram isto? Não. Dói porque, entretanto, nós construímos uma imagem, construímos um ideal daquilo que nós queríamos com aquela pessoa. Nós amámos aquela pessoa por uma série de razões e construímos na nossa mente uma série de quadros. Certo? E, entretanto, aquela pessoa não correspondeu ao nosso amor. E tudo aquilo que nós construímos cai por terra. Isso também é uma perda. Eu lembro-me que aqui há uns tempos tive uma pessoa que me procurou e a pessoa tinha sofrido um aborto espontâneo. A gravidez tinha talvez 2 meses, por aí, não teria mais. E ela dizia, mas eu não sei porque é que isto custa tanto, quer dizer, era só um feto, quer dizer, não tinha ainda forma, não tinha isto, não tinha aquilo, não percebo porquê. Mas, na verdade, não era o que a criança era ou o que aquele feto era, mas era o que ele representava na vida daquela mulher.
Representava toda uma expectativa que ela criou. As roupas, como é que vai ser o momento do parto, certo? Que roupinha é que vai ser quando nascer a criança, como é que vai ser comprar o berço, ir com o marido fazer uma série... Todo aquele quadro que se vai construindo. E de repente, não vai acontecer. Sonhos, projetos, coisas que ficam na gaveta. Isso também tem impacto em nós. Isto para dizer, irmãos, que há vários tipos de perda. Nós normalmente só associamos perda a perder alguém na nossa vida, a perder coisas grandes. Há vários tipos de perda na nossa vida. Então Noemi, ela perdeu o sustento, teve que se mudar, perdeu a proximidade à terra, à sua parentela, perdeu o marido, perdeu os filhos e perdeu mais. Perdeu a esperança, perdeu a alegria. E então podemos perguntar, qual é que é o valor da perda? Quanto é que vale aquilo que nós perdemos? Querem ir buscar uma fita métrica? Quanto é que vale aquilo que nós perdemos, irmãos? Que valor é que eu posso atribuir? A perda, na verdade, tem tanta importância, ou tem tanto valor, quanto a importância e a proximidade que nós tínhamos com aquilo que perdemos. Eu vou dizer outra vez. O valor da perda tem a ver com a importância ou a proximidade que nós tínhamos com a coisa ou com a pessoa que nós perdemos. É por isso que muitas das vezes morre um familiar nosso que nós não éramos muito chegados, aquilo não tem um grande impacto na nossa vida, pronto, morreu, mas olha, foi um tio meu que eu praticamente nunca conheci, se calhar fui lá à casa dele quando tinha 3 anos, não me lembro, morreu, não tem um impacto na minha vida, mas se calhar o avô que me criou, ou o tio que me criou, com o qual eu privei, é aquele que me amou e que me estendeu a mão e que esteve lá nos momentos difíceis, esse se calhar já é diferente. Porquê? Por causa da proximidade e da importância que essa pessoa teve na minha vida. Talvez para nós às vezes custa-nos entender como é que alguém, por exemplo, na época dos incêndios, está disposto a morrer para salvar a sua casa. E despreza a sua vida para salvar a sua casa. Porque para aquela pessoa, ela trabalhou todas as férias, ela reconstruiu a sua casa, ela fez tudo para aquela casa para poder providenciar para os seus filhos, para ter um teto, para ter tudo. O valor que aquela casa tem para aquela pessoa não é o mesmo que se calhar terá para outra pessoa que herdou uma casa. O valor que aquela pessoa atribui é muito superior. O eu juntar dinheiro para comprar o meu carro, o suor do meu trabalho, fruto do meu trabalho, não tem o mesmo valor a alguém que o pai chega e diz: filho, tens aqui um carro, toma. E não importa aqui que carro é, importa que aquela pessoa que trabalhou para ter o seu carro se calhar tem outros cuidados. Aquele que recebeu de presente, se tiver um risco, se tiver uma amassadela, o meu pai depois dá-me outro. Vocês não entendem? A perda, o valor da perda, está ligado à importância e à proximidade que as coisas têm na nossa vida. É por isso que umas custam mais a superar que outras. Temos um exemplo na Bíblia disso, temos vários, não é? Mas o exemplo do jovem rico. O exemplo do jovem rico é um exemplo de alguém que coloca valor em alguma coisa que para ele era o centro da sua vida. E quando Jesus diz: tens que perder isso, tens que deitar a perder isso para poderes ganhar aquilo que tu desejas, que é a vida eterna, ele pesou as coisas na balança e pensou: não, mas eu quero continuar com isto. Eu não quero perder isto. E isto leva-me a pensar, irmãos, e deve-nos levar a uma reflexão de que há coisas na nossa vida que se calhar estão a ocupar o lugar que pertence a Deus. Seja um negócio, seja uma pessoa, seja uma propriedade, seja o que for. Nenhuma coisa deve de ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus.
Nós às vezes só nos damos conta que algumas coisas têm mais importância do que aquilo que nós pensávamos quando as perdemos. Eu não ligo muito a isso. Não é uma coisa que me cause muito... Até ao dia em que nós perdemos e de repente parece que o chão fugiu de nós. E nós começamos a perceber que se calhar aquilo afinal tinha mais importância do que aquela que eu dizia que tinha. Há uma coisa que acontece aqui no livro de Ruth e que também acontece muito connosco, porque afinal, irmãos, o exemplo aqui de Noemi é também o nosso exemplo. Eu tinha um colega meu no Instituto Bíblico que dizia, quando às vezes falávamos e comentávamos, olha, aconteceu isto com aquela pessoa, e ele dizia sempre, que Deus tenha misericórdia de nós porque somos todos feitos da mesma massa. E a verdade é que somos todos feitos da mesma massa. Todos estamos sujeitos a cair, todos estamos sujeitos a pecar, todos estamos sujeitos a fazer uma série de coisas. Todos nós somos humanos, todos nós. Não há super-homens, não há super-mulheres. E muitas das vezes, e aquilo que aconteceu também com Noemi, foi o foco dela, quando nós lemos estes primeiros 5 versículos, o foco dela está naquilo que ela perdeu. E muitas das vezes o foco na nossa vida está no que perdemos. Deixamos de conseguir levantar a cabeça e olhar para aquilo que está por vir, porque não conseguimos ultrapassar o que perdemos. Se nós formos ver aqui no versículo 11, do versículo 11 ao 13, aqui do capítulo 1, há aqui algumas expressões que Noemi tem que são importantes. Ela diz, tornai, portanto, quando ela diz às noras delas para elas irem embora, tornai, filhas minhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, e ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Não há mais esperança para mim. O foco de Noemi não há mais esperança para mim. Terminou. Não suporto mais. Estas perdas foram o fim para mim. No caso de Noemi, temos uma coisa, ou não temos uma coisa que sucede muitas das vezes, irmãos, mas isto é um quadro perfeito para alguém pensar em suicídio. Isto é um quadro perfeito para alguém pensar no suicídio, para alguém dizer, que razão tenho eu para continuar a viver? Que razão é que eu tenho para continuar a viver? Tudo o que me era querido, tudo o que me era chegado, foi tudo. Que razão para continuar a viver? A verdade é que depois das nossas perdas, o que fica, muitas das vezes fica ensombrado por essas mesmas perdas. Parece que o presente e o futuro estão cobertos por uma nuvem que nós não... E tudo é filtrado por ali. Tudo é filtrado por aquela perda. E eu refleti sobre algumas situações concretas que já passaram pela minha vida. Uma delas é genérica, outra é muito particular. A genérica, irmãos, eu comecei a pensar porque é que há, por exemplo, ex-maridos que matam ex-mulheres, ex-namorados que matam ex-namoradas, porque não conseguem ultrapassar a perda. Porque para eles é inconcebível uma vida com aquela perda. Tanto que muitos matam e depois suicidam-se em seguida. Acontece também frequentemente. Porque as pessoas estão tão focadas no que perderam que para elas o mundo eclipsou-se, acabou o mundo delas. Elas não conseguem conceber uma vida sem aquilo que perderam, não é? Tenho bem presente uma pessoa amiga nossa que perdeu uma filha. A filha, durante muitos anos, teve cancro e ela morreu com pouca idade, era uma jovem, tinha, não sei, 17, 18 anos. E aqueles pais nunca ultrapassaram a perda daquela filha.
De tal forma que ele, 15, 20 anos depois da filha ter falecido, ele chegou a praticar coisas que para nós é inconcebível, mas nós temos que encaixar as coisas em alguém que está focado naquilo que perdeu. E eles tinham outra filha, têm outra filha. Aquele pai, certo dia, vai ao jazigo da filha, tirou a urna para fora, onde tinha os ossos da filha, e ficou ali sentado a acariciar os ossos da filha. 15 anos depois. Alguém que não ultrapassou, alguém que ficou focado. O mundo daquela pessoa terminou ali, ele continuou a viver, mas o mundo dele terminou ali. Toda a sua vida era filtrada por aquilo. Daí que eu faço esta pergunta, irmãos. Há propósito nas nossas perdas? Ou as nossas perdas e as perdas na nossa vida são coisas gratuitas, coisas sem sentido, coisas ao acaso? É porque são só coisas ao acaso e coisas sem sentido, então também não há esperança para nós. Mas se há algum propósito em tudo aquilo que acontece na nossa vida, então ainda há esperança. As perdas trazem mudança à nossa vida. Ninguém fica da mesma forma depois de sofrer uma perda. Nós somos transformados por aquilo que acontece na nossa vida. Nós somos transformados pelas coisas que vamos perdendo, pelas pessoas que vamos perdendo. Há uma perda que é inevitável na nossa vida, todos passamos por ela, que é a perda da juventude. Os jovens que andam por aí, vocês vão ser jovens para sempre, não é? É o que a gente pensa, não é? Mas a perda da juventude é uma coisa real, acontece na nossa vida. E uns lidam melhores, outros lidam piores com isso. Há pessoas que têm muita dificuldade em envelhecer, há pessoas que têm muita dificuldade em enfrentar que um dia vão morrer. Os jovens não pensam muito nisso. Também não têm muito tempo. Também se tivessem muito tempo a pensar nisso, alguma coisa estava mal. Não eram jovens, não é? Mas esta é uma verdade, é uma realidade. Mas também a nossa velhice, o nosso envelhecer, também tem um propósito. Tem ou não tem? Os irmãos já ouviram alguém dizer assim, as pessoas que dizem com muita frequência, não é? Se eu pudesse voltar agora a ter 20 anos com o que sei hoje. E eu admiro muito quando eu ouço pessoas que dizem assim, eu não queria voltar atrás. Quando alguém diz eu não queria voltar atrás, irmãos, isto é sinónimo de alguém que percebe que há uma caminhada e um percurso a ser feito. E há coisas que só se aprendem e só se recebem em determinadas alturas da vida. E que ao perder a minha juventude, eu estou a ganhar outras coisas. Não é uma perda em vão, não é uma perda oca, sem sentido. Ganha-se maturidade, ganha-se experiência, ganha-se tantas outras coisas. Perde-se a beleza, é verdade. Mas ganha-se outro tipo de beleza. Sim ou não? Sim, mas eu agora sem as máscaras ainda fico mais preocupado com vocês. Mas pronto, eu não vou dizer nada. Eu agora só vejo os olhos. Só vejo os olhos, isto agora... Vamos ao versículo 19. Versículo 19, do mesmo capítulo, está bem? Então diz que Ruth e Noemi foram até Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamarias Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. O que é que ela está a dizer? Ela está a dizer, eu não sou a mesma pessoa. As circunstâncias das quais eu saí não são as mesmas nas quais eu volto. Por isso, também o meu nome não é o mesmo. Os irmãos sabem, para nós hoje o nome, e na nossa sociedade, o nome é uma coisa que soa bonita, uma coisa que está na moda, uma coisa... Certo? Naquele tempo não era assim.
Um nome significava uma característica da pessoa, significava alguma coisa que tinha a ver com a identidade, alguma coisa que tinha acontecido. E se nós formos ver, todos os nomes na Bíblia eles têm um sentido, têm um significado. E o nome de Noemi também tinha um significado. Agradável. Pessoa agradável. Ela diz, não, eu não sou mais agradável, eu não tenho mais porque ser agradável, eu não tenho mais por ser alegre, eu não tenho mais... Se chamem-me Mara, porque a minha vida agora é feita de amargura. A minha vida é feita de amargura. Não há razão nenhuma para eu celebrar, não há razão nenhuma para eu estar contente, nem vocês tampouco. Estas perdas mudaram tudo aquilo que a Noemi tinha levado com ela. Hoje ela era outra pessoa. Quando ela chega a Belém, ela era outra pessoa. No meio das perdas, há coisas que nós assumimos, irmãos. E às vezes, por assumirmos certas coisas, quando temos alguma perda, o nosso sofrimento às vezes pode ser maior. Está bem? E nós, enquanto cristãos, muitas das vezes assumimos certas coisas no meio da perda. Às vezes assumimos que já sofremos o suficiente. Ou seja, há uma cota de sofrimento para nós, cristãos, então quando chega aquela cota, não, Deus já não vai permitir mais sofrimento. Onde é que isso está escrito? Onde é que está escrito que há uma cota de sofrimento para nós, irmãos? E se há uma cota para cada um de nós, porque é que a cota não é igual para todos? Porque é que há uns que parece que têm o fado, vou usar assim esta expressão, de sofrer e sofrer e sofrer, e outros parece que nada lhes acontece. Será Deus injusto? Será que isto tem a ver com justiça? Se sofrermos muito como Jó, Deus também nos vai recompensar em dobro. Onde é que isso está escrito? Não há nenhuma promessa para nós. Não há nenhuma promessa a dizer que se sofrermos muito vamos ter o dobro depois em recompensa. Não há nada, irmãos. No caso de Jó, Deus quis que assim fosse na sua soberania. Não foi assim com os heróis da fé. Sofreram e no fim morreram. Não foi assim com tantos exemplos que nós temos na Bíblia, que sofreram e no fim morreram. Onde é que está escrito que depois de eu sofrer uma cota à parte, eu tenho que ser feliz e eu tenho que ter tudo aquilo em dobro que eu perdi? Onde é que isso está escrito? Irmãos, porque quando nós assumimos isto na nossa vida, nós estamos a colocar Deus num papel de injusto, estamos a colocar Deus num papel que não é esse, porque Deus nunca nos disse isso. Isso só aumenta a nossa frustração, só aumenta a nossa angústia e até a revolta. Porque esta é a visão de quem não conhece Deus. Esta é a visão de quem não tem intimidade com Deus. Porque são estas mesmas perguntas que as pessoas lá fora fazem, irmãos. Se Deus é bom, se Deus é justo, porque é que há crianças a morrer de fome? Se Deus é bom, se Deus é justo, porque é que há guerras no mundo? E onde é que está? E esta está na Bíblia. No mundo tereis? No mundo tereis? Mas tendo bom ânimo. Mas tendo bom ânimo. Irmãos, a única garantia que nós temos é que Ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. Ele está presente em cada momento da nossa vida. Até nas perdas Ele está lá. Atrevo-me a dizer outra coisa. Especialmente nas perdas, Ele está lá, especialmente nas perdas. Claro que na perda o sofrimento é tão grande que muitas das vezes temos dificuldade em perceber que Ele lá está. Porque simplesmente na perda Ele apenas se senta ao nosso lado, Ele nos segura no colo e Ele apenas diz, eu estou aqui. Mas nós não vemos. Porque está a doer. Mas Ele está lá. Nunca te deixarei, nunca te desampararei.
Esta é a única certeza e esta é a promessa que Ele tem para nós. Mas enquanto estivermos aqui, os irmãos sabem, há coisas que nós não temos na Bíblia expressas, não temos coisas expressas na Bíblia, mas há coisas que nós subentendemos, atenção, não façam disto doutrina, mas há coisas que nós subentendemos. Por exemplo, e a Bíblia é muito clara nisto, diz que Jesus passou por todas as coisas como nós, por isso é que Ele se pode identificar connosco, não é? Por isso é que Ele sabe o que é sofrer. Mas a determinada altura, como nós vemos na Bíblia, Jesus era o homem da casa, tanto que Maria ia ter com quem? Pressupõe-se aqui que José já teria morrido, José já não estaria. Não temos nada escrito, mas pressupõe-se que... Porque diz a Bíblia que Jesus foi experimentado em tudo como nós. Certo? Pressupõe-se. Quando eu digo pressupõe-se, é nós aqui pelo meio de... Não é? Não está escrito, não está nada, mas pressupõe-se. Jesus sabe o que é lidar com a perda. Jesus soube quando esteve aqui no nosso meio que era lidar com a perda. De familiares, de pessoas amigas, de tal maneira, irmãos, que quando Jesus vê aquela viúva que vai enterrar o seu filho, diz que ele se moveu de íntima compaixão. Jesus não está indiferente àquilo que nós passamos. Jesus não passa indiferente, irmãos. Jesus, quando viu o sofrimento daquela mulher a enterrar o seu único filho, o que é que Jesus fez? Jesus parou o funeral. Jesus parou. E nós, às vezes, irmãos, somos nós que não queremos parar. Às vezes está Jesus diante de nós a dizer, para, fica aqui, chora o que tens a chorar, lamenta o que tens a lamentar, eu estou aqui. E nós queremos é continuar em frente, nós queremos é, eu vou vencer, eu vou para a frente, eu vou... Vamos abrir no Salmo 73. Os irmãos guardem aqui, Ruth, que ainda vamos voltar aqui, está bem? Olha, eu relógio, não faço ideia, mais 15 minutos? Pronto. Vá, eu vou levar só 10, que é para vocês não desanimarem, vá. Salmo 73. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos começar no versículo 1, está bem? Depois vamos saltar, eu vou dizendo à medida que nós vamos saltando. Diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviavam. Por pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Versículo 13. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Vamos ficar por aqui, já vamos ler outro versículo. O que é que o salmista está a dizer? Quer dizer, eu sou filho de Deus, eu procuro agradar-te, eu procuro caminhar contigo, e eu sou afligido a cada manhã, e eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho... E os ímpios não querem saber de ti, parece que a vida lhes corre. Por isso ele começa por dizer, quanto a mim os meus pés eu quase que virei costas e fui embora. Vocês nunca ouviram, ou se calhar até já disseram isto, não é? Pessoas que depois de se converterem dizerem, agora que eu tenho Deus parece que vieram os problemas todos à minha vida. Pois é, e se calhar vieram mesmo. Porque agora há uma luta para travar, agora há uma batalha para batalhar. E para vencer, amém? E para vencer. Mas agora, a partir do momento que nós temos Jesus na nossa vida, não somos mais indiferentes ao nosso adversário, pois não. Então ele vai meter ciladas, ele vai meter rasteiras, e muitas das vezes das pessoas que nos são mais próximas, daquelas pessoas que estão mesmo ali ao nosso lado. Não é? Há um salmo de Davi que dizia, quer dizer, ainda se fosse um inimigo meu a fazer-me isto, mas não, o meu amigo íntimo, com quem eu privava, foi ele que me fez isto.
Pois é. Essa é que é a verdade, é que às vezes as coisas vêm do lado que nós não esperamos. Versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei... Aonde, irmãos? Até que eu entrei no santuário de Deus. A partir do momento que eu fui à presença de Deus, aí sim, aí eu percebi as coisas. Porque, irmãos, há coisas que só se entendem na presença de Deus. Há coisas que só se entendem e só se discernem espiritualmente. Não há como encaixar coisas na nossa vida se não for na presença de Deus. E parece que tudo hoje nos afasta da presença de Deus. Hoje não faltam inúmeras explicações, hoje não falta 10 passos para aquilo, 100 conselhos para aquilo, 50 não sei o que para aquilo. Toda a gente tem uma fórmula, toda a gente vai à televisão dizer isto, toda a gente vai... Nós temos a fonte. Para que é que vamos beber água contaminada se nós podemos ir à fonte? Que jorra, irmãos, pura, santa, capaz de nos sarar, de sarar as nossas feridas, de sarar a nossa alma. Mas mais do que sarar, saciar a nossa vida, a nossa alma, trazer plenitude daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não temos necessidade nenhuma, irmãos, de andar aí famintos e sedentos, quando nós temos a fonte que pode inundar a nossa vida, a nossa alma. Amém. A fonte que jorra para onde, irmãos? Para a vida eterna. Isto leva-me a outro ponto, que é a perspectiva, irmãos. Se nós olharmos para isto que estamos a falar, de perder coisas na nossa vida, apenas da perspectiva humana, aqui neste momento, neste mundo, nós vamos falhar em ver o propósito. Há coisas que só se compreendem à luz da eternidade. Há coisas que só se compreendem à luz da eternidade, meus irmãos. E à luz da eternidade, aquilo que a Bíblia me diz é que tudo o que eu passo aqui não é em vão. Tudo o que eu possa passar aqui tem um propósito para a minha vida, irmãos. Porque se eu acredito que desde o momento antes de eu ser criado, Deus já tinha um plano para a minha vida. Se eu acredito que aquele Deus que me formou e que me criou, criou-me com um plano e com um propósito, então tudo o que eu passo aqui também tem um plano e tem um propósito. Significa que eu vou compreender toda a totalidade desse plano e desse propósito? Não. Mas significa que eu posso confiar. Significa que eu posso confiar de que nada é em vão. Mesmo as minhas perdas, mesmo o meu sofrimento, mesmo as aflições que eu passo neste mundo. Se eu assumo que Deus é bom, se eu parto deste pressuposto de que Deus é bom, então eu também tenho que assumir que Deus não tem prazer qualquer no meu sofrimento, nem naquilo que eu passo. É por isso que o coração de Jesus também se entristece quando nós estamos a passar por momentos difíceis. É que às vezes, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu às vezes, e durante algum tempo eu tinha esta ideia, quer dizer, eu estou para aqui a sofrer, Deus deve estar a rir, quer dizer, anda, sofre para aí que é para tu aprenderes, que é para seres provado aí. Não é essa a atitude nem o coração de Jesus. O coração de Jesus também se entristece e também chora quando nós choramos e quando passamos pelas dificuldades. E se nós tão somente pudéssemos ouvir aquilo que Jesus diz, só mais um pouquinho, filho, só mais um pouquinho. Eu estou aqui. A tristeza pode durar, mas a alegria? Sabe o que é que ele está a dizer? Eu estou no controle. Confia. Eu estou no controle. Encontrar um propósito, irmãos. Amém?
Estou a passar dificuldades, não estou a entender o porquê. Vamos à presença do nosso Pai. Deus, ajuda-me a entender. O que é que tu queres com tudo isto na minha vida? O que é que tu estás a querer da minha vida? Sim, irmãos, porque nada é gratuito. Há um propósito, há um plano. Sabe, quando nós lemos o livro de Jó, não é? E nós já sabemos o final, não é? Nós já sabemos o final do livro de Jó, mas o Jó não sabia o final. Quando ele começou a passar por tudo aquilo, ele não sabia, irmãos. Havia ou não havia um propósito para Jó estar a passar tudo aquilo? Jó sabia qual era o propósito? Jó sabia o que é que estava a passar na esfera celestial? Foi Deus que tentou Jó? Foi Deus que levou a doença até Jó? Não. Mas Deus permitiu que ele fosse provado em determinadas áreas da sua vida. Mas havia propósito. Não foi gratuito, não foi em vão. Tudo aquilo que tu possas estar a passar, meu irmão, não é gratuito nem é em vão. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Chega-te perto. Escuta a voz do Pai. Amém? Mas querem ficar de pé? Um pouquinho? Vá lá. Aleluia. Fecha os teus olhos onde quer que tu estejas. Fala um bocadinho com este Pai, com este Deus tão maravilhoso. Irmão, irmã, eu não sei o que é que tu estás a passar, eu não sei que perdas é que tu tens tido, eu sei que têm sido momentos muito difíceis. Apresenta isso agora ao teu Pai. Apresenta isso ao teu Jesus, àquele que tudo conhece da tua vida. Fala com Ele neste momento. Tira uns momentos. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Ti, Jesus. Oh, Pai querido, aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos desamparas. Obrigado, Senhor, porque Tu estás connosco em cada momento, Pai. Ainda que as coisas muitas das vezes não corram como nós queríamos, Senhor, mas no Teu plano elas correm exatamente como está delineado, Pai. Ajuda-nos a conformarmos a nossa vontade com a Tua, Senhor. E a vivermos felizes em obediência, Senhor. Na expectativa de tudo aquilo que Tu tens para cada um de nós. Ansiando a cada dia, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. E mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor, a conseguirmos glorificar o Teu nome, Senhor. E honrar-Te e depender de Ti. E ficar perto de Ti, Senhor. Nos Teus braços. Fica connosco, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo. Amados, há pouco orávamos pedindo que o Senhor falasse aos nossos corações e Ele acabou de o fazer. E por isso a nossa gratidão. E agradecer também porque o pastor César foi porta-voz dessa palavra. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Vamos voltar aos nossos lares, esperando que esta palavra possa permanecer e florescer no nosso coração. Vou pedir que os irmãos, por favor, saiam pelas laterais. Uma semana muito, muito abençoada e que o Senhor nos cuide e derrame sobre nós a sua graça. Amém?